Leitura do dia 31 de janeiro. Continuação da história de José e de seus irmãos. Uma história que a princípio foi triste, mas teve um final muito lindo, teve um final feliz. Gênesis capítulo 45, do versículo 1 ao versículo 28. O título deste capítulo diz assim: José dá-se a conhecer a seus irmãos. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: Fazei sair daqui a todo varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Ai, que momento difícil para aqueles irmãos. Eu fico imaginando o que eles sentiram ali naquele momento, quando José disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Apressai-vos e subi a meu pai, e dizei-lhe: Assim tem dito teu filho José: Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores. E habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu e os teus filhos e os filhos dos teus filhos, e as tuas ovelhas e as tuas vacas, e tudo o que tens. E ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza, tu e tua casa, e tudo o que tens. E eis que vossos olhos veem, e os olhos de meu irmão Benjamim, que é minha boca que vos fala. E fazeis saber a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto, e apressai-vos a fazer descer meu pai para cá. E lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou também ao seu pescoço. E beijou todos os seus irmãos, e chorou sobre eles. E depois seus irmãos falaram com ele. Até eu estou chorando. E a nova ouviu-se na casa de Faraó, dizendo: Os irmãos de José são vindos. E pareceu bem aos olhos de Faraó e aos olhos de seus servos. E disse Faraó a José: Dize a teus irmãos: Fazei isto. Carregai os vossos animais e parti, e tornai a terra de Canaã. E tornai a vosso pai e a vossas famílias, e vinde a mim. E eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis a fartura da terra. A ti, pois, é ordenado fazer isto. Tomai vós da terra do Egito carros para vossos meninos, para vossas mulheres, e para vosso pai, e vinde.
Olha, Faraó já estava agora enviando carros para que a família de José viesse ao Egito, para o Egito. E não vos pese coisa alguma das vossas alfaias, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. E os filhos de Israel fizeram assim, e José deu-lhes carros, conforme o mandado de Faraó. Também lhes deu comida para o caminho. A todos lhes deu, a cada um, mudas de vestes, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de vestes. E a seu pai enviou, semelhantemente, 10 jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentos carregados de trigo e pão, e comida para seu pai para o caminho. E despediu os seus irmãos e partiram, e disse-lhes: Não contendais pelo caminho. E subiram do Egito e vieram à terra de Canaã a Jacó seu pai. Então lhe anunciaram, dizendo: José ainda vive, e ele também é regente em toda a terra do Egito. E o seu coração desmaiou, porque não os acreditava. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras de José, havendo, porém, eles contado todas as palavras de José que ele lhes falara, e vendo ele os carros que José enviara para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó, seu pai. E disse Israel: Basta, ainda vive meu filho José? Eu irei e o verei antes que eu morra. Rute, capítulo 4, versículo 18. Estas são, pois, as gerações de Perez. Perez gerou a Esrom. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 2, versículo 5. Os filhos de Perez foram Esrom e Amu. Gênesis, capítulo 46, do versículo 1 ao versículo 7. E partiu Israel com tudo quanto tinha, e veio a Berseba, e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque seu pai. E falou Deus a Israel em visões de noite, e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. E descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir. E José porá sua mão sobre os teus olhos. Então levantou-se Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levaram Jacó, seu pai, e seus meninos, e as suas mulheres nos carros que Faraó enviara para o levar. E tomaram seu gado e a sua fazenda que tinham adquirido na terra de Canaã, e vieram ao Egito, Jacó e toda a sua semente com ele. Os seus filhos e os filhos de seus filhos com ele, as suas filhas e as filhas de seus filhos, e toda a sua semente levou consigo ao Egito. Gênesis capítulo 46, versículo 28. E Jacó enviou Judá diante da sua face a José para o encaminhar a Gósen, e chegaram à terra de Gósen. Gênesis capítulo 46, do versículo 8 ao versículo 27. E estes são os nomes dos filhos de Israel que vieram ao Egito: Jacó e seus filhos, Ruben, o primogênito de Jacó. E os filhos de Ruben: Enoque, Palu, Esrom e Carme. E os filhos de Simeão: Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Ezoar, e Saul, filho de uma mulher cananeia. E os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. E os filhos de Judá: Onã, Selá, Perez e Zerá. E Onã, porém, morreram na terra de Canaã. E os filhos de Perez foram Esrom e Amu.
E os filhos de Issacar: Tola, Puva, Jó e Sinrom. E os filhos de Zebulon: Sered, Elon e Jaleel. Estes são os filhos de Leia, que deu a Jacó em Padã Arã, com Diná sua filha. Todas as almas de seus filhos e de suas filhas foram 33. E os filhos de Gade: Zifion, Age, Suni, Esbom, Eri, Arode e Areli. E os filhos de Azer: Imna, Isvá, Isvi, Berias, Será, a irmã deles. E os filhos de Berias: Eber e Malquiel. Estes são os filhos de Zilpa, a qual Labão deu a sua filha Leia, e que deu a Jacó estas 16 almas. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó: José e Benjamim. E nasceram a José na terra do Egito Manassés e Efraim, que lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E os filhos de Benjamim: Belá, Bequer, Asvel, Gera, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Upim e Arde. Estes são os filhos de Raquel que nasceram a Jacó, ao todo 14 almas. E o filho de Dan: Uzim. E os filhos de Naphtali: Jazeel, Guni, Jezer e Silém. Estes são os filhos de Bila, a qual Labão deu a sua filha Raquel, e que deu estes a Jacó. Todas as almas foram 7. Todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, que descenderam de fora... vou ler novamente. Todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, que descenderam dele, fora as mulheres dos filhos de Jacó, todas foram 66 almas. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó que vieram ao Egito foram 70. Êxodo capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com sua casa: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naphtali, Gade e Azer. Todas as almas, pois, que descenderam de Jacó foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Gênesis capítulo 46, do versículo 29 ao versículo 34. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel seu pai a Gósen, e mostrando-se-lhe, lançou-se ao seu pescoço e chorou sobre o seu pescoço longo tempo. E Israel disse a José: Morra eu agora, pois já tenho visto o teu rosto, que ainda vives. Depois disse José a seus irmãos e à casa de seu pai: Eu subirei e anunciarei a Faraó, e lhe direi: Meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram a mim. E os varões são pastores de ovelhas, porque são homens de gado, e trouxeram consigo as suas ovelhas e as suas vacas e tudo o que têm. Quando, pois, acontecer que Faraó vos chamar e disser: Qual é o vosso negócio? Então direis: Teus servos foram homens de gado desde a nossa mocidade até agora, tanto nós como os nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo pastor de ovelhas é abominação para os egípcios. Gênesis capítulo 47, do versículo 1 ao versículo 15. Então veio José e anunciou a Faraó e disse: Meu pai e os meus irmãos e as suas ovelhas e as suas vacas, com tudo o que têm,
chegaram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. E tomou uma parte de seus irmãos, a saber, 5 varões, e os pôs diante de Faraó. Então disse Faraó a seus irmãos: Qual é o vosso negócio? E eles disseram a Faraó: Teus servos são pastores de ovelhas, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó: Viemos para peregrinar nesta terra, porque não há pasto para as ovelhas de teus servos, porquanto a fome é grave na terra de Canaã. Agora, pois, rogamos-te que teus servos habitem na terra de Gósen. Então falou Faraó a José, dizendo: Teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está diante da tua face. No melhor da terra, faze habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gósen. E se sabes que entre eles há homens valentes, os porás por maiorais do gado, sobre o que eu tenho. E trouxe José a Jacó seu pai e o pôs diante de Faraó, e Jacó abençoou a Faraó. E Faraó disse a Jacó: Quantos são os dias dos anos de tua vida? E Jacó disse a Faraó: Os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. E Jacó abençoou a Faraó e saiu de diante da face de Faraó. E José fez habitar a seu pai e seus irmãos e deu-lhes possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramessés, como Faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai e a seus irmãos e a toda a casa de seu pai, segundo as suas famílias. E não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, de maneira que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo trigo que compravam. E José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. E acabando-se, pois, o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo: Dá-nos pão, porque morreremos em tua presença, porquanto dinheiro nos falta. Amém. Você terminou de ouvir a leitura do dia 31 de janeiro, terminando assim de ouvir todo o mês de janeiro. Continue ouvindo ainda esta história. Na próxima gravação, no dia 1º de fevereiro, estarei gravando ainda sobre esta história. Deus abençoe você.